Boa noite às queridas amigas e amigos da Associação Espírita Antônio Gonçalves Batuíra, que fica localizada na Rua Francisco Pereira, 286, Vila Galvão, Guarulhos, e que neste mês está comemorando 27 anos. Todas as suas atividades iniciam às 20 horas. Terça-feira, grupo de estudos. Quarta, estudos e passes. Quinta, psicografia e fluidoterapia. E sexta, estudo e passes. Meu nome é Onivaldo José da Silva. Meus cumprimentos também para todos aqueles que nos veem agora ou verão depois. Mas antes de iniciarmos a apresentação do tema da noite ou do dia, conforme a ocasião, vamos rogar a Deus, Pai de amor, bondade e justiça, pela bênção da vida. Vamos abrir os nossos corações, tranquilizar nossos pensamentos, para compreendermos as lições segundo o Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos também aos bons amigos espirituais, sempre presentes, para que nos envolvam em vibrações fraternais, inspirando-nos amorosamente, para conquistarmos as virtudes que precisamos e eliminar nossos defeitos que ainda insistimos em carregar. E assim, Pai, agradecidos que somos, vamos iniciar as atividades desse trabalho abordando o tema Espiritismo, Princípios e Valores. Interessante esse tema, porque o que nós vamos falar não é nenhuma novidade, até porque já vem de longa data. E a finalidade desta apresentação é levar as pessoas experientes ou não, para refletirem sobre a importância da vida e do autoconhecimento, ou seja, conhece-te a ti mesmo, como disse um sábio da antiguidade. Muito importante isto, porque este assunto já foi tratado antigamente também por outros povos, crenças, religiões e doutrinas, sempre de acordo com sua interpretação e conveniência pessoal de cada grupo. Fazemos esta pergunta: onde ele se encaixa na doutrina espírita? Princípios e valores é o comportamento moral e ético das pessoas entre si para praticar o certo e o bem. Como fundamento filosófico, originou-se na antiga Grécia com Sócrates, Platão e outros filósofos, ou seja, moral e ética. Vamos definir o que é princípios e valores. Princípios é regra, lei, preceito sob a ótica filosófica. Valores, conjunto de normas visando o ideal de perfeição, ou seja, a plenitude moral. Veja, somos seres humanos, somos diferentes, não somos iguais. Somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Os grupos sociais interagem entre si para atender suas necessidades e resolver seus conflitos, sejam eles econômicos, culturais, religiosos, políticos. Somos diferentes. Façamos uma análise. Todos os seres humanos encarnados têm corpos físicos. Eles são semelhantes. Todos os seres humanos desencarnados são espíritos ou almas e são desiguais. Um exemplo prático é vermos as famílias com suas disputas, com suas discórdias, com seus interesses pessoais. São semelhantes e, ao mesmo tempo, desiguais. Portanto, havendo conflitos, como resolvê-los? É necessário buscar ajuda na sociologia, que é a ciência que estuda o comportamento da sociedade e os conflitos que nela ocorrem, sejam eles, volto a repetir, culturais, econômicos, religiosos, inclusive os próprios familiares. Além da sociologia, nós temos a psicologia social, que é um ramo da psicologia que estuda como as pessoas pensam e agem entre si.
Como é difícil lidar com as diferenças. É aí que entra o papel do sociólogo, psicólogo e do psiquiatra. Imaginem quantas pessoas deles precisam nessa extensão humanitária de mais de 7 bilhões. É uma coisa fantástica. E o que define princípios e valores em nossas ações são as tradições, normalmente familiares, as tradições religiosas, as tradições culturais. É muita coisa para envolver o ser humano realmente. E aí entra a questão do comportamento, que é a manifestação individual de cada pessoa. É a personalidade. E ela se manifesta de uma forma externa, através das palavras e dos atos. E tem também a interna, pensamentos e ideias. Portanto, interesses mesquinhos, muitas vezes egoístas, conduzem muitos povos às lutas e guerras, ignorando todos os direitos e deveres humanos. Veja um detalhe importante quanto às guerras. Após 3 anos do final da Segunda Guerra Mundial, diante de tanta destruição e mortes, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto aconteceu em 10 de dezembro de 1948 e reconheceu esses direitos humanos que nós passamos a enumerar. Direito à liberdade, direito à segurança pessoal, a constituir família, à propriedade, à liberdade de pensamento, ao trabalho, ao lazer, à saúde, à educação. Esta declaração da ONU serviu ou deveria servir de base para orientar as nações do planeta sobre direitos e deveres ou deveres e direitos. Aqui no Brasil nós temos a Constituição Federal, promulgada em 1988. Como a maioria das outras nações do planeta tem as suas constituições, que exercem uma função para estabelecer a lei humana. No nosso caso, a Constituição brasileira está voltada principalmente para a cidadania, que é o ser cidadão, é aquele que está consciente dos seus próprios direitos e deveres, ou deveres e direitos. As leis humanas têm um aspecto interessante. É a lei que estabelece a conduta, a regra. Então, ela é legal. E a legalidade desta lei cria aquilo que nós chamamos, então, de moral. Se existe o legal, existe o ilegal. Se existe a moral, também existe a imoral. E onde é que nós vamos buscar a resposta que satisfaça o nosso progresso? Porque as leis humanas criadas pelo homem, ela é transitória, enquanto que a lei divina, ela é perpétua, ela é perene, ela é a vontade de Deus. Portanto, imoral é tudo aquilo que é contra a moral. É um ato consciente de não cumprir com a moral estabelecida pelo contexto social vigente. A moral, tudo junto. É a pessoa que não tem senso do que seja moral, ética. Portanto, não leva em consideração preceitos morais. Aí entra a questão do juízo de valor. Juízo de valor é um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e preconceitos pessoais, normalmente relacionados aos valores morais. Alguém pode perguntar o que o Espiritismo tem a ver com princípios e valores? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Será que temos uma resposta? A resposta para os espíritas são aquelas contidas no Livro dos Espíritos e seus desdobramentos. Portanto, princípios e valores está claramente identificado aonde? No Livro dos Espíritos.
dividido ou subdividido em 4 partes: causas primárias, Deus, a criação, a origem; mundo dos espíritos, leis morais, que é aquela que estamos abordando especificamente e que vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo; e das esperanças e consolações. Portanto, nós espíritas vemos o Livro dos Espíritos como um alicerce doutrinário. Por isso ele é considerado filosofia espiritualista. Vai aparecer essa identificação do Livro dos Espíritos num outro livro que é conhecido com o título de O que é o Espiritismo. Esse livro foi publicado em 1859, portanto, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. E lá Kardec cita com clareza o que seja esse tripé, conhecido como ciência, filosofia e moral. Ele, o Kardec, realmente coloca dessa forma, que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele, Espiritismo, consiste nas relações entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Ora, nesta identificação do Livro dos Espíritos, como aplicar a lei divina sem conhecimento do que é certo ou errado, a distinção do bem e do mal? E isto daí Kardec vai destacar como um ponto fundamental para a leitura e particularmente ou principalmente para estudo, e na seguinte ordem: primeiro, o que é o Espiritismo; segundo, o Livro dos Espíritos; terceiro, o Livro dos Médiuns; e quarta, a Revista Espírita, é claro, até 1861, porque após essa data a Revista Espírita continuou sendo editada e vai até 1869. Quando ele fala no Livro dos Médiuns como referência, está realmente lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, item 35. Ou seja, uma leitura superficial do Espiritismo não leva ao conhecimento pleno, e muito menos possibilita entender o que é o que é evolução e o que é progresso. Mas olhando desta forma e voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 115, quem somos? Quando fomos citados? E o Kardec coloca simplesmente, auxiliado pelos espíritos superiores: somos espíritos imortais, porém criados simples e ignorantes. Ora, a própria definição de espírito para nós é incompreensível ainda, porque os próprios amigos espirituais disseram para o codificador: o espírito é uma flama, é uma centelha divina. E isso daqui nos leva realmente a entender a trajetória do espírito após a sua criação. Ele vai habitar o quê? Mundos primitivos. Ele é um espírito ainda primitivo no seu conhecimento, na sua formação, e ele é um espírito que vai habitar os mundos primitivos. Então, espírito inferior habitando mundo primitivo. E depois, na fase de transição ou de trajetória, ele vai habitar mundos de provas e expiações, que é o nosso caso no planeta Terra. E o espírito, quando alcança a perfeição, ele é considerado espírito puro. Nós temos um exemplo clássico, é Jesus de Nazaré. Ele não precisava mais reencarnar, porque ele já ultrapassou essa fase. Inclusive, nesse aspecto, não sente nenhuma influência ou predominância da matéria. Mas como Jesus tinha uma missão a cumprir, ele encarna no planeta Terra para trazer a sua mensagem. Então, princípios e valores nós temos que buscar através do Espírito da Verdade.
porque Kardec coloca uma mensagem dele no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele afirma: é necessário dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Então, falando da lei moral e do Livro dos Espíritos, vamos na questão 766, que trata da lei de sociedade. A sociedade está na natureza? E eles responderam rapidamente: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, porque fora da sociedade o homem se embrutece. Ou seja, fazer o bem é o caminho para conquistar virtudes onde ele realiza apenas na vida social. Mas falando de princípios e valores, que definição se pode dar da moral? É a questão 629. E eles, os amigos espirituais, deram essa resposta. É a regra do bem proceder, a distinção entre o bem e o mal. Olha que coisa interessante. Na questão 621, ele, o Kardec, pergunta: onde está inscrita a lei divina? E eles responderam: na consciência, porque todo ser humano já tem um estado de consciência. E mais à frente, na questão 625, os amigos espirituais dão a resposta que Kardec havia feito. Qual é o exemplo que Deus forneceu ao homem para servir de guia e modelo? Eles responderam: vede Jesus. Jesus, na verdade, é o exemplo que Deus fornece a toda a humanidade como modelo a ser seguido. Indo para a questão a 630, como distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Olha, se a consciência é a portadora da lei divina, ela é perfeitamente capaz de fazer a distinção. Porque neste caso entra o chamado livre-arbítrio, que é a nossa escolha. Nós podemos escolher. Somos livres para escolher o caminho. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Questão 843. A resposta é essa. Como tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Porque sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Este é o caminho para praticar princípios e valores, as leis morais, e elas aparecem aqui representadas. A adoração, devemos amar a Deus, mas devemos também amar ao próximo. A lei do trabalho é a nossa atividade, seja para suprir as nossas necessidades de sobrevivência e seja também para atender aquilo que nós necessitamos para progredir e para evoluir. A lei de reprodução, porque sem ela a humanidade desapareceria. A lei de conservação também é uma lei para que nós possamos valorizar o nosso período enquanto encarnados. A lei de sociedade é essa que acabamos de falar, que o homem é um ser gregário, precisa viver em sociedade. A lei do progresso, porque faz parte realmente da evolução e do próprio progresso humano. A lei de igualdade, porque todos os espíritos realmente são criados por Deus em condições iguais, ou seja, o avanço, o progresso que cada um conquista é em função das suas atividades e das suas existências, as suas reencarnações precedentes. E também a lei de liberdade. O homem tem que ser livre. Dois homens juntos não têm liberdade total. Eu diria brincando que é 50% para cada um. E uma delas, que é tão e mais importante, não mais importante do que todas, porque a lei de justiça. E a lei de justiça é colocado lá na questão 875, quando Kardec pergunta o que se pode definir a justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais.
Isso chama-se justiça e só pode ser conseguida através do respeito. Na questão 876, pergunta Kardec: qual a base da justiça segundo a lei natural ou a lei divina? A resposta foi essa. Disse o Cristo: queira cada um fazer para os outros o que quereria para si mesmo. O critério da verdadeira justiça é querer para os outros aquilo que quer para si, e não de querer para si o que deseja para os outros. É claro que isso nos leva a fazer uma comparação e atuação dos bons espíritos e dos maus espíritos. Questão 932. Por que no mundo, frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E eles respondem prontamente: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles preponderam. Realmente é isso que leva à chamada hierarquia espiritual. Mas dizendo isto, eu estou me lembrando de Martin Luther King, que afirmou: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Com isto aqui, voltamos novamente para o Evangelho. E vamos no capítulo 10, item 21, Kardec perguntando: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? A primeira resposta, ou a primeira parte, é esta: é muito delicada esta questão. Necessário apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, é sem utilidade sua divulgação. Logo em seguida, ele diz: se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse da maioria. E finaliza com essa última: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Vamos dar parabéns para o Espírito São Luís, porque coloca isso naquela condição de que nem tudo pode ser julgado. Na verdade, quase tudo pode ser julgado dentro da nossa capacidade, da nossa intolerância e do nosso conhecimento. Mas continuando, Kardec vai voltar nesse assunto em A Gênese, no capítulo 3, a origem do bem e do mal. Aqui cabe uma anotação, uma consideração. Kardec trata do bem e do mal no Livro dos Espíritos, fala lá no Livro dos Médiuns, fala no Evangelho segundo o Espiritismo e vem a falar na Gênese, que por sinal foi publicado em 1868. Lá na Gênese ele trata a origem do bem e do mal e afirma: sendo Deus o proprietário de todas as coisas e sendo todo sabedoria, bondade e justiça, o mal que observamos não tem a sua origem em Deus. Consequentemente, o mal existe e tem uma causa, ou seja, todo efeito tem uma causa. Se o homem fosse criado perfeito, ele penderia para o bem, consequência da sua origem, porque Deus não criou o mal. Portanto, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não penderia fatalmente nem para o bem e nem para o mal. Então, temos que enfrentar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e que é um problema que nós temos, inclusive, que resolver. Essa individualização, ela é pessoal, é individual. A questão do egoísmo. Um sábio da antiguidade disse: o mais radical dos vícios é o egoísmo, mas tem também o orgulho, tem a vaidade, tem o preconceito.
E volto lá na questão do livre-arbítrio. Olha, querer para os outros aquilo que quer para si, e não de querer para si o que deseja para os outros. Olha, nós temos um longo caminho a percorrer. E o nosso desafio é conviver com as diferenças na sociedade. O que é que nós precisamos? Ainda se traduz em conquistar valores. E conquistar valores, podemos falar de humildade, de fraternidade, de tolerância, solidariedade e a própria caridade. Veja, colocando mais 2 itens aí para que a gente faça uma reflexão mais profunda. O perdão e a paciência. Puxa, complicado. Temos dificuldade em perdoar. Temos dificuldade em exercitar a paciência. E aí, se perguntarmos a nós mesmos, qual é a resposta? O que é mais fácil? Perdoar ou não se ofender? Porque nós, inclusive, nos ofendemos por pequenas coisas, coisas insignificantes. E os valores, eles têm realmente os seus valores estabelecidos nas virtudes. Tolerância, existe muita intolerância. Perdão, tem gente que não consegue ainda praticar. A fraternidade, muitos nem praticam nos chamados flagelos destruidores. Na justiça, que é aquela que deve obedecer o respeito lá em relação ao outro, em relação às outras criaturas. A solidariedade que pode ajudar todas as criaturas a admitirem um comportamento mais humano. A humildade. E eu finalizo aqui a questão dos valores com a alteridade. A alteridade é conviver com aquele que pensa diferente de você. Em outras palavras, a alteridade é a nossa capacidade para conviver com os diferentes. Mas se falamos em valores, vejam, valores materiais são transitórios. Eles podem ser, vamos dizer assim, nossa propriedade enquanto encarnado, porque desencarnado nada disso será levado para o mundo espiritual. Mas muitas vezes os valores materiais, por serem transitórios, levam ao egoísmo e, consequentemente, pode até ativar a violência. Os valores morais são permanentes, é o que nós levamos conosco, como espíritos que somos, para o plano espiritual. E esses valores morais conduzem ao altruísmo, ou seja, fazer o bem, praticar o bem, que por sua vez acaba levando para a prática do amor. Kardec coloca no Livro dos Espíritos, lá na conclusão, no item 4, afirmando: pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral. Eu vou repetir, hein? Pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a fase do progresso moral. Nós pegamos aqui alguns exemplos rotineiros que julgamos oportuno para o tema, embora existam tantos temas e tantas discussões, tantas avaliações, que de uma certa maneira nós podemos então entender algumas atitudes imorais, e não são raras no dia a dia, eu diria realmente são até rotineiras. Por exemplo, furar uma fila prioritária com criança no colo, se a criança não é de colo. Violar embalagens e consumir produtos nas lojas e não pagar. Volta para casa e depois se desculpa dizendo: não fui eu que peguei, ela que me deu ou ele que me entregou. Receber um troco a maior e não devolver no ato, é interessante que isso acaba realmente acontecendo muitas vezes. Então, a questão de receber o troco a maior, é necessário que a consciência trabalhe naquele momento. Estacionar veículos em vagas prioritárias
para idosos deficientes físicos. Vale o mesmo comentário quando se ocupam assentos reservados para idosos, gestantes e deficientes. Descaracterizar placas de veículos para fugir do radar. Praticar fraudes em exames vestibulares e concursos. Adulterar pesos e medidas de produtos, combustíveis, alimentos. Fazer o tradicional gato, todo mundo conhece o que é um gato. Fazê-lo e nas redes de luz, água, Wi-Fi. Eu tenho que mencionar aqui o saudoso Deolindo Amorim, que escreveu um livro, Espiritismo e os Problemas Humanos. Ele afirma e diz: os problemas sociais não constituem preocupação exclusiva de uma religião ou de um partido político. São problemas da humanidade, atualmente ainda mais amedrontada pela violência e pela impressionante desproporção entre a fartura e a miséria, como se fossem dois mundos estranhos entre si. Nós devemos realmente agradecer ao Deolindo Amorim, porque ele era bastante atual durante as suas atividades espíritas. Olha, você não é um corpo que está passando por uma experiência espiritual. Você é um espírito que está vivenciando uma experiência humana. Aí voltamos ao nosso querido Allan Kardec. Qual é o seu legado para nós, seus seguidores? Olha, o objetivo principal do Espiritismo é uma doutrina humanista, está voltada realmente para o homem. Ele combate o materialismo. O Espiritismo é o maior adversário do materialismo. Ele atua na transformação moral do homem. Quando falo que ele atua na transformação moral do homem, eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Kardec afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer as más inclinações. É tudo que nós precisamos nessa nossa encarnação. Portanto, lembrando que nunca é tarde para iniciar ou recomeçar o estudo da doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus de Nazaré veio através dos espíritos superiores, cujo conteúdo está no Livro dos Espíritos. Qual é a sua finalidade? Qual é o seu objetivo? Para que serve? Vamos lá. Relembrar o que esquecemos, explicar o que não entendemos, acrescentar o que necessitamos. Seu uso e aplicação depende de quem? De cada um de nós. Basta ver essa vontade para realmente se modificar. Olha, comece a ver e a sentir o mundo de uma forma diferente que antes, que não via e nem sentia. Portanto, fica aqui a nossa mensagem para que vocês possam refletir nesse tema, princípios e valores. Agradeço aí a sua companhia durante a apresentação. Espero que possam servir, inclusive, de orientação voltada para a evolução e para o progresso, porque nós precisamos alcançar os estágios superiores da vida. Muito obrigado a todos, muita paz.